na área de artrose? É, muito interesse. Nós estamos começando aqui, então, também no YouTube, e nós vamos fazer o broadcasting, nós vamos divulgar a nossa live, nossa querida live com o Dr. Matt Nichols, tanto aqui no Instagram, que vocês já estão vendo, e também lá no YouTube, no canal da Artrose. O canal da Artrose é uma iniciativa nossa para divulgar a ortopedia, a ciência ortopédica, né? Para o pessoal ficar sabendo o que é, poder ter conteúdo de qualidade, poder se informar. E eu te agradeço muito por ter aceito, viu, Matt, esse convite. Prazer é meu. Bom, vocês viram que é tão inusitada essa live que eu consegui um gringo que fala português para vocês. Pois é, né? Dr. Matt Nichols, ele, além de com a língua, né, pátria, o inglês e português, ele fala mais outras 14 línguas. Algumas, né? Claro, não tem como ser fluente em todas, né? Não está falando todas ao mesmo tempo, né, Matt? Não dá da bagunça. Mas manda muito bem no português. E, claro, vocês têm que entender que para ele vai ser um exercício cansativo. Ele está trocando, né? O relé, ele vai ter que trocar para português, ele vai ter que ficar pelo menos aí meia hora, 40 minutos, durar a nossa live, né? Respondendo as nossas perguntas. Pode ser, Matt? Pode, claro. Muito bem. E se errar, só pode saber que estou pensando em outra língua, né? Se sai japonês... Não há erro. Aqui no Brasil, abaixo da linha do Equador, para o sul da linha do Equador, não abaixo, né? Para o sul da linha do Equador não há erro. Tudo é perdoado, já diria, né? É verdade, aqui não há erro, aqui não tem pecado. Que bom, né? Eu gostaria, Dr. Matt Nichols, para a gente começar, que você se apresentasse, contasse para nós, então, enfim, conta quem tu é, onde é que tu clinica, onde é que tu clinicava, como é que foi a tua caminhada até esse teu momento pessoal? Como é que é? Bem, eu sou ortopedista, cirurgião, igual o Dr. Cruel aqui, né? Mas também sou formado em físico-bioquímica. Fiz um doutorado e já me interessei muitos anos atrás nessa área de medicina regenerativa, né? Olha! Então, eu também tenho um alicerce muito forte na área de pesquisa, na ciência básica, que é o alicerce de tudo que fazemos como cirurgiões, né? Agora, eu moro no estado de Washington, bem no oeste do país dos Estados Unidos, perto do Canadá, e acho que é noroeste, né? Isso que fala? Noroeste. É verdade, noroeste. Nós temos várias pessoas nos assistindo, né? Várias, centenas de pessoas estão se juntando a nós, e você sabe que nós temos uma ouvinte ilustre, que é a professora MH. Você se lembra dela? Sim. Maria MH está nos dando uma moral aqui. A MH, a Maria Helena, está nos assistindo aqui pelo YouTube também. A professora Maria Helena, ela é engenheira química da Unicamp, e ela que, enfim, possibilitou o curso de medicina regenerativa dentro daquela universidade. É uma pessoa visionária, muito querida, enfim, uma mulher que é autoridade na área de ácido hialurônico, e eu devo reverência a ela, né? E o Matt é grande amigo dela. Não, ela é uma professora excelente nessa área, ela sabe muito sobre ácido hialurônico, sobre pesquisa, sobre PRP, todos esses assuntos, verdade. Uma pessoa maravilhosa. É verdade, pessoas fantásticas estão aqui nos acompanhando. E agora, tu estava nos contando que tu está em Seattle, né, no estado de Washington. Exato. Mas antes você trabalhava no Kentucky, né? Exato, eu estava no estado de Kentucky por 22 anos. Agora, no Brasil, geralmente não conheço muito de Kentucky. Sou do frango, né? Kentucky Fried Chicken. Ah, é? FC?
corrida de cavalo, muito famoso, né? De Kentucky, Bourbon, Ah, vem de lá. Então, o quê? essas são. E tobacco, é muito Ah, famoso. aqui também tem. Todos os pecados, né? Não, vamos chamar assim, preferências, né? A gente aqui sabe Preferências. como é que é, né? Exato. É mais light nisso aí. Mas aí o povo quer saber, você sabe, né? O povo quer saber, Matt Nichols, como é que você aprendeu português? O português, É. o Dr. Cruel me ensinou, né? Eu Não. cheguei numa conferência, passei 2 dias com ela e, falava fluentemente, né? Mais ou É menos o assim. gênio da linguística. Não, eu não. Eu cheguei no Brasil em 1988, faz Olha muito que tempo, legal. né? Com 19 anos, passei 2 anos no Brasil e aprendi na marra mesmo. Ou falar português ou morrer de fome, né? Eu Bacana. era o único gringo no interior de São Paulo, né? Dando uma Bacana. volta no sol quente de Espírito Santo do Pinhar lá. Muito Mas, bom. mas daí eu fui aperfeiçoando e aprendendo assim esse vocabulário técnico para falar de medicina, cirurgia e com muito apoio dos meus amigos do Brasil, que indicam que eu falo assim melhor do que muitos gringos, mas nem sei, mas vamos ver, né? Não, você fala com uma fluência e é fantástico. Eu acho que você é o gringo que melhor fala que eu conheço, fala melhor que muito brasileiro, inclusive. De vez em quando, pelo De menos vez em quando, gramaticalmente, né? sim. Agora, sotaque nem tanto, né? Não, mas isso é pouco importante, importante que a gente possa se comunicar e muito bem. E olha, Exato. agradeço você ter aceito o desafio, como já disse, né? É, Bom, eu vou pedir para as pessoas que estão entrando na live aqui, então nós vamos começar com algumas coisas importantes. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para ti, Dr. Matt Nichols, me conta, Dr. Matt Nichols, o que é o ácido hialurônico. então, tá tudo perfeito no YouTube, né? Tranquilo. Parece estar, né? Sei lá. Então, o ácido hialurônico é uma molécula importante no corpo e que é achado em muitos lugares do corpo. Por exemplo, a pele, os tendões, articulações onde tem cartilagem, por exemplo, o olho também, e que é muito importante nas áreas de lubrificação dos tecidos e do meio ambiente, por exemplo, na articulação, e também na sinalização, para manter essa normalidade nesses tecidos. Porque ao crescermos e envelhecemos, como vocês sabem, não funciona tão bem como funcionava, né? Mas então, tem uma alternativa de você repor o ácido hialurônico em termos de tratamento injetável, por exemplo, né, Matt? Exato, Para quem tem algum dano articular, por exemplo, ou até no tendão, né? exato. Bom, quais são as fontes desse tratamento que a gente chama exógeno, que vem de fora? Como é que é feito o ácido hialurônico que pode ser injetado? Então, geralmente tem 2 fontes, ou Cristo de Galo, como que fala? Crista do galo. Cristo de Galo. Crista do galo. Crista de Tem galo. bastante, até tem uns não é frango, é o macho, como que fala o macho? Rooster. Rooster, O galo. É o galo, tem uns galos modificados para ter uma crista muito grande, porque pode pegar e cortar e retirar bastante o ácido hialurônico. A outra fonte comum na aplicação comercial seria de bactéria. Existem várias bactérias que produzem por fora uma câmara de ácido hialurônico para se esconder no corpo. Então, você pode pegar essas bactérias e pode produzir bastante por fora, tirar sem estourar a bactéria e usar como uma fonte, como uma fabriquinha pequena de... então, pode retirar dessa bactéria o ácido hialurônico, purificar e usar em injeção e outras aplicações. Mas as primeiras fontes são essas 2. Bacana.
Exatamente, para fins comerciais. Mas, assim, qual é a diferença? Porque tem alguma vantagem teórica esse de origem bacteriana ou da crista do galo? O que muda? Bem, eu tenho minhas preconceitos, né? Mas também tem dados bons que apoiam o uso da fonte de bactérias, que tem menos como que fala, maus resultados, por causa de imperfeições que podem passar da fonte para a preparação final. Então, os dois são seguros para usar, mas eu acho que essa fonte de bactéria é um pouco mais seguro. Mais seguro. Mais seguro. Pode esse da crista do galo dar mais reação alérgica, é isso? Exato. Bom, então, quando for feito, pessoal, a injeção de ácido hialurônico, é bom saber qual é a fonte. Claro que quem vai escolher isso não é você, é seu médico, né? Mas é só para dizer que há fontes diferentes, uma é da crista do galo, outra de origem bacteriana, e que se sabe que os dois são bons, potentes, mas um deles, da crista do galo, pode dar um pouco mais de reação. É por aí, né, Matt? Exato. Bacana. Cada médico vai ter a sua preferência, isso aí vocês fiquem tranquilos. Eles têm essa molécula, como é que você classifica ela? São todas iguais? Umas são maiores, outras são menores? Quais são os usos? Me explica assim para o pessoal entender. Como sempre no corpo, né? É muito complicado. A gente achou essa parte que indica esse tratamento, mas sempre que tem mais outras entradas, né? Que atrapalham a gente. Então, essa molécula tem uma estrutura que é importante e o peso molecular, que é importante na função dessa molécula. Por exemplo, com sinalização, o peso molecular faz diferença em como é o anti-inflamatório ou pró-inflamatório, né? Olha aí, ó. De baixo peso molecular pode ser até inflamatório, que não é muito bom para a aplicação na articulação. Então vocês entendam, pessoal, que a molécula ela vai ter um comprimento diferente, um peso diferente. E esse peso molecular, medido em Daltons, né, pode, dependendo do produto, causar menos inflamação ou até mais inflamação. É por aí, né, Matt? Exato. Bacana. Então, quanto maior a molécula natural no corpo é muito, muito grande, maior que qualquer aplicação comercial, né? Mas quanto maior, parece melhor o efeito e mais anti-inflamatório, final das contas. E existem produtos que são mistos, né? Que tem os dois, é isso? Tem, e tem outras modificações para tentar aprimorar, né, as funções e as características, mas o importante seria o efeito no paciente, né? Tem vários benefícios potenciais que não se realizam na prática, né? Mas, com certeza, os produtos com mais peso molecular, o mais alto, sejam melhores em geral que os outros de menos. Bacana. E quais são as indicações principais, Matt? Bem, depende do seu país, né? Por exemplo, na Europa é interessante, porque na Europa a injeção de ácido hialurônico é indicado para qualquer articulação, não faz diferença, né? Agora, nos Estados Unidos, é só indicado por joelho, só. Olha aí. Então, pode usar, teoreticamente, pode usar e deve usar, tem o mesmo efeito, mas por causa da regulação que fala, não. Regulação. Isso. Nos Estados Unidos, só é indicado no joelho. Agora, como médico, eu posso decidir o melhor caminho para o meu paciente e eu posso usar em outras articulações, mas não é assim indicado
pelo FDA, né, daqui. Mas na Europa é indicado para qualquer articulação. Essa segurança e eficácia, com certeza, os dados apoiam isso, né? E aqui também. Aqui não existe uma restrição, que a gente diga, até porque a gente se apoia nessa percepção dos europeus, enfim, que é tão bom uma situação quanto a outra, né? Então seria artrose, no caso de articulação, artrose tipo média, vamos dizer. Moderada? Moderada, graças. Obrigado. Por nada. Então, quanto pior a artrose, funciona pior o tratamento. Menos efeito vai ter. Exato. Não. Quanto mais cedo que pode aplicar, eu uso bastante nessa área. Eu sou médico do time de rugby profissional da minha cidade. Legal. Eu trato tanto os velhinhos de 80, 70 que eu vou pôr prótese, né? Tanto eles quanto esses homens super fortes, super fit, né? Sim. E que eles têm tudo qualquer. Pode ser um buraco na cartilagem, pode ser coisa de menisco, né? Mas isso já dá começo de artrose. Então, eu entro tratando muito cedo, tentando informar o paciente, o atleta, nesse caso, as coisas que podem manter a cartilagem, a articulação, né? Uhum. Bom, o ácido hialurônico ele pode ser usado sozinho ou ele pode ser combinado com outras técnicas, outras medicações? Em geral, é indicado usar sozinho, né? Mas tem preparações com, por exemplo, sorbitol, que pode absorver muitas moléculas inflamatórias dentro da articulação. E também tem médicos que misturam com outras aplicações, por exemplo, a corticoide, que eu não sou muito fã, mas é possível. Mas eu não faço, eu acho que não faz sentido, mas tem gente que faz, né? Geralmente usa sozinho ou uso com outro anti-inflamatório, por exemplo, sorbitol. Sorbitol. E PRP você mistura também ou não? Eu uso em seguida, né? Porque eles têm efeitos diferentes. Um que dá uma reação inflamatória, mas o meu conceito é isso. Eu uso primeiro o ácido hialurônico e depois para não interferir, né? Não interferir, né? Interferir, isso em português? Fala. A Claudete aqui pergunta qual a durabilidade da aplicação. Bem, em geral, 80%, vamos dizer, artrites moderada. Moderada que fala? Moderadas. Moderadas, Então, o efeito é mais ou menos 80%. Vão ter um efeito por mais ou menos uns 6 meses. 6 meses, 80% é ótimo número. Para quem não tem nada, né? Exato. E não sou fã do corticoide, nem eu, Sandizinha. Acho que o corticoide ele vai ter seu uso, mas muito específico. Ele está diminuindo o uso. Exato. Ele não está proibido, mas ele está sendo diminuído, porque se sabe, Sandizinha, que com o uso repetido existe a degradação, ou seja, a piora da articulação. Isso até apareceu recentemente num artigo do JAMA, né? Exato. 2017, né? Sim, há atletas é a mesma duração. Sim, depende do problema. Geralmente, os atletas têm menos artrite, né? E nos meus casos que eu trato, geralmente tem mais durabilidade porque tem menos artrite. E já estão fazendo as coisas importantes para manter a cartilagem. Por exemplo, esse movimento, esse exercício físico, né? Consistente durante a semana é muito importante para manter a qualidade e a função da cartilagem. Mais importante de qualquer cirurgia que eu posso fazer, de qualquer injeção, né? E esses atletas já têm esse hábito. É verdade. E ao ficar velho, eu não quero mexer tanto, né? Sabe verdade. Doutor Matt, o que é a medicina regenerativa? Então, a medicina regenerativa
é uma forma de medicina que tenta usar os próprios habilidades do corpo para se curar, né? Sabemos que nosso corpo tem uma capacidade enorme, pensando de quando a gente era criança, né? Fomos de criança até adulto e criamos todos os tecidos normais. Então, os processos para fazer isso já estão gravados em nosso DNA, né? Então, esse pensamento é como é que possamos descobrir esses segredos para, como é que fala? Voltar para trás essas células, porque o que acontece é que essas células envelhecem e eles ficam travados. Então, nesse papel, e o célula de músculo, ele só sabe ser célula de músculo depois de um tempo, mas não era assim, né? Então, esse conceito de medicina regenerativa é assim, tentar entender a sinalização que ajuda o corpo a se consertar. Bacana. É isso. E isso é um conceito muito importante na ortopedia. Tem em outras áreas, ginecologia, dermatologia. Exato. Todas as áreas têm isso. Pneumologia, a própria neurologia. Várias áreas estão atrás disso e buscam isso incessantemente, como uma alternativa para tratar moléstias crônicas, né? Exato. Você consegue efetivamente regenerar o tecido. Ou é apenas melhorar a dor? Dentro do corpo ou no laboratório? Pode falar, no laboratório, dentro do corpo. Não, isso é super interessante porque nas áreas de pesquisas, eles podem criar, por exemplo, um coração de tecido. Pode imaginar um tecido assim, sem forma, como que fala? Blank? Tem forma de coração, mas só são os fibras. E daí pode enfiar células, troncos, que podem criar o tecido humano, coração, músculo, tudo isso, né? Isso seria o alvo no futuro. E é possível imprimir coração, tecido, e nós não sabemos todas as sinalizações que vão produzir um coração que funciona normal, né? Mas na área de cartilagem, nós podemos crescer e criar cartilagem normal, fora do corpo. Nós podemos apoiar essas células, criar cartilagem até uma profundidade maior que existe na articulação. Só que não sabemos essa ligação que cola a cartilagem ao osso. Exato. A gente tentou colocar cravos como ortopedista, mas não deu certo, né? Não fixa. Não fixa, porque é reação biológica. É verdade. Eu tenho um paciente meu que não acredita que isso ainda não existe. Que pois os médicos estão segurando isso para continuar com prática. Exato. Não dá para acreditar. Né? Isso vai chegar, sem dúvida, e vai vir como uma grande notícia. Agora, a gente pode criar cartilagem se é uma lesão focal. Limitada. Exato. É possível criar cartilagem boa. Tem várias maneiras e técnicas para fazer isso. Agora, se a articulação completa está mais estragada, já é mais difícil, né? Mas a gente está entendendo esses caminhos que produzem essa inflamação e a artrose, e ao entendermos, vamos poder combater contra eles, né? Não tem dúvida. Que é uma ácido hialurônico mais uma. Qual é a diferença do ácido hialurônico que o ortopedista usa para aquele que o dermatologista usa, por exemplo? Bem, a molécula é muito, muito simples. São duas moléculas ligadas em seguidas, até milhares e milhares de duplas, né? Sim. Então, é quase a mesma coisa, dependendo da preparação, só que o uso dentro da articulação tem que ser um pouco diferente, porque a articulação é mais sensível à contaminação e infecção. Então, não deve injetar preparação intradermal ou topical, né, na articulação por causa disso.
mas a molécula é quase a mesma coisa. A molécula é parecida, mas o cuidado dentro da articulação tem que ser maior. Exato. Tem que fazer com o ortopedista treinado mesmo. Fim de assunto. E vou lhe fazer uma pergunta que aqui é super controversa, porque não está regulado pela medicina brasileira ainda. O que é, Dr. Matt Nichols, plasma rico em plaquetas? Em português pode dizer PRP? PRP. PRP. Porque plaqueta enriquecido com plaquetas... Plasma enriquecido, plasma rico em plaquetas. Enrola a língua. Então, o PRP também nos Estados Unidos está sendo desenvolvido, né? Mas o conceito é simples, é que as plaquetas no corpo estão cheias de fatores de crescimento que podem criar uma resposta inflamatória e uma resposta de cicatrização em vários tecidos. Tem 8 fatores de crescimento que, dependendo do uso, pode causar formação vascular, formação tecidual, etc., né? Então, o conceito é isso. Você pega as plaquetas, que tem bastante no sangue, até dos velhos, dos doentes, pode concentrar e daí fazer soltar esses fatores de crescimento na aplicação do tecido da articulação que quer, né? Muito bacana. Ou seja, pessoal, o PRP, que é o plasma rico em plaquetas, quando aplicado no lugar que tem o dano, pode criar uma inflamação, entre aspas, regenerativa, e trazer outras células que ajudam no reparo. É por aí, né, Matt? É importante entender que inflamação em si não é sempre mal, né? Tem inflamação boa, por exemplo, cicatrização. Se você cortar a sua pele, você vai ver que aquela área vai ficar quentinho, né? Vai ficar um pouco vermelhinho. Isso é normal, inflamação normal do corpo. Daí tem inflamação que é chamada inflamação má, né? Que é fora desse padrão de cicatrização. Isso dá mal, isso vai prejudicar esses tecidos normais. Então, inflamação em si não é sempre mal. Tem que controlar o tipo, a forma de inflamação de acordo com as necessidades dos tecidos. Bacana. E essa aqui é a arte da medicina regenerativa. Exato. Da ortopedia Esse é o problema. É tentar direcionar essa inflamação. Eu me lembro do professor Lana contando que o professor dele, Raul Cugat, que é o médico do Barcelona, que quanto mais inflama, melhor. Quanto mais sinaliza, melhor. Nem sempre é assim. Tem pacientes que sinalizam mais, tem pacientes que sinalizam menos. Exato. Na sinalização, essa é a atração das células que causam reparo, fazendo esse processo inflamatório, né? Exato. Como é que se faz o PRP? Então, até muito fácil, né? Não pode fazer em casa, ou pelo menos não deve, né? Mas se conseguir, vai firme, né? Não, vai firme, não. É brincadeira, hein? Ei, gente. Então, tem que colher sangue do próprio paciente. E nesse sangue tem agora vai ter que me ajudar com essas palavras, né? Tem plaquetas, tem células brancas do leucócitos, e aquelas células vermelhas. Hemácias. Hemácias. Eu tinha esquecido. Então, você tem que usar centrifugação para separar as plaquetas das outras células e concentrá-las, porque você quer um número maior do que existe no sangue normal para ter um efeito suficiente no tecido ou na articulação. Daí, você separa as plaquetas, dependendo do efeito que você quer, pode juntar com essas células brancas, ou sem, ou com um pouco de fibrina, daí você aplica. E tem várias formulações, né? Mas é mais ou menos isso. No Brasil é feito à mão,
mais maciço. Nos Estados Unidos é tudo feito por kit. Nos Estados Unidos é tudo feito por kit. Sim. Isso aqui, os kits são sistemas fechados, né? Você põe o sangue de um lado e sai do outro, né? Eu nunca tinha visto feito à mão. Nos Estados Unidos já faz uns 15 anos. Foi tudo feito por máquina, né? A gente pegava, botava na máquina e saía pé. E quando eu fui para o Brasil, caiu a ficha. Eu tava, claro que pode fazer à mão, não. Até é melhor. Não, eu vou te dizer, é melhor porque você pode criar o PRP que você quer. Exatamente. Com máquina só sai o que sai, né? Há teorias diferentes, né? Você pode cicatrizar um tecido tendinoso, por exemplo, usar leucócitos intraarticular, não. Mas isso aí não há um exato consenso sobre isso, né? Não sei se é a tua impressão. Não sei se é a tua impressão isso. Então, não, exato. A gente está, ao longo do tempo, vamos pesquisar isso, né? Avaliando os efeitos com o tempo. Infelizmente, não tem padronização. Ainda tem alguns padrões, mas depende do uso. E se você usa um kit, tem que saber exatamente o que produz, o resultado desse kit, né? Então, eu uso duas máquinas dependendo do tipo de BRP que eu quero, com leucócitos, sem leucócitos, mas porque eu não faço à mão. Se fizesse à mão, poderia criar o PRP que eu queria, né? Mas com máquina tem que ler no boletim que fala... Na bula? Na bula. Exatamente o que produz, né? Porque não pode pegar PRP e aplicar tranquilo. Tem que pensar na aplicação e o que o kit produz para você. Então, o profissional, o médico em especial, tem que saber exatamente o que é que está injetando. Exato. Ou seja, qual é a concentração de plaquetas, se tem leucócitos, se não tem, para ter os objetivos aí desejados, né, de melhora da dor ou até reparo tecidual alcançados, né? Exato. Outra técnica que eu gostaria que tu nos contasse, Matt, é o que é o BMAC. O BMAC? Bem, posso fazer em inglês? Não. Pode. Primeira etapa, depois explica em português. Bom, então, BMAC é a sigla para Bone Marrow Aspirate Concentrate. É o concentrado do aspirado da medula óssea. Medula óssea, então, medula óssea é retirada, aspirada aqui da parte de trás da bacia, pessoal. Da região posterior da bacia. E aí, Matt? Então, igual esse PRP vai querer concentrar essas células troncas, células mesênquimais, que tem essa capacidade de criar, na verdade, com sinalização correta, muitos tecidos do sistema musculoelétrico, né? Também eles têm um efeito anti-inflamatório, que é importante. Então, a gente já usava faz tempo, antigamente até a gente pegava para fratura non-unions, fratura que não... Pseudoartrose. Pseudoartrose, é isso aí. Pseudoartrose, Ou retardo de consolidação. Aumentando essa capacidade de sarar, ajudava. Agora que sabemos muito mais sobre o conteúdo da médula óssea, tem várias células importantes para esse conceito de medicina regenerativa. Então, tem que colher do osso, concentrar essas células mesênquimais e pode injetar igual ao PRP, né? Até junto com o PRP, depende do uso, depende do tecido que está tratando, né? Mas esse é o conceito. Você quer usar esse efeito anti-inflamatório e esse efeito de regenerar e chamar as células corretas para regenerar o tecido que está tratando. Sim. Me conta, existe nesse aspirado e concentrado de medula óssea, também tem célula-tronco? Dependendo de sua definição. Definição, né? Na verdade,
são células mesenquimais e eu não sei em português, em inglês, hematopoietic progenitor cells. Sim, são células progenitoras da linhagem hematopoética, né? Exato. Uhum. Agora, na verdade... formam o sangue, pessoal, só para explicar. Muita Então, gente... tem as duas irmãzinhas ali. Tem uma que forma sangue e tem outra que forma osso, cartilagem, músculo e gordura. Então, elas estão ali irmãzinhas, uma ajuda a outra. O problema é que as células tronco mesenquimais ou células de sinalização mesenquimal, elas, ao longo da vida, vão diminuindo de número. Exato. As hematopoéticas, as que formam o sangue, continuam no mesmo número até o final, né? Então, o que acontece é que elas estão em equilíbrio, só que as mesenquimais vão diminuindo. Talvez isso explique porque é que é mais difícil reparar as lesões no idoso ou na pessoa mais doente, né? Então, isso também faz parte do estudo, e o que se acha é que você aspirar essa célula, por isso que o Matt, ele deu uma risadinha quando ia falar de célula-tronco, eu provoquei isso nele, porque não é que seja exatamente aquela célula-tronco lá do bebê, né, que vai desenvolver um rim inteiro, que vai desenvolver um cérebro, que vai desenvolver um joelho inteiro, como as pessoas pensam, mas são células que têm capacidade de cicatrização. É por aí, né, Matt? Exato. Então, eles podem criar vários tecidos, mas só de uma área, né? Na verdade, célula-tronco mesmo pode criar até quase, até todos os tecidos do corpo. Então, essa definição é uma definição técnica, né? Muita gente usa célula-tronco para indicar todas essas células, mas as cientistas pensam diferente. É só isso. E importante é isso que ele diz, assim, porque até nos Estados Unidos, muitos divulgam isso como injeção de célula-tronco, exato. Né? Stem cell shots, né? Yeah. E não é exatamente. Eu acho que isso não contribui para o entendimento das pessoas sobre o que é. Lá, nesse aspirado, pode ter 0,001% de células que têm esse potencial a mais de cicatrização. Não quer dizer que sejam só elas que estejam ajudando, as celulinhas do lado também ajudam. Na verdade, aquela célula é tipo um arquiteto, um engenheiro, mas que precisa do carpinteiro, que precisa do pintor, então vai precisar de uma orquestra de pessoas, né, para poder construir um prédio. Não é ela sozinha, ela vai dizer, nós vamos por aqui, chama as outras células e constrói. É por aí, né? Exato. E também, distribuído pelo corpo, tem várias células troncos mesmo, que podem ser chamados para essa área de reparo por essas células de sinalização, né? Por exemplo, mesenquimais. Podem chamar essas células de tecidos pertos próximos para o local, né? Para trabalhar, né? Exatamente. Bom, marmita, chegam lá, vai e já faz o reparo. Assim, tem trabalhos consagrados sobre isso, de um francês chamado Philippe Ernigout, para tratar uma doença muito difícil que chama necrose avascular do quadril, em que existe, como se fosse, pessoal, um infarto, só que não no coração, mas lá no quadril, relacionado a outras doenças, alcoolismo, problemas com lipídios, ou doenças da hemoglobina, né, que certas pessoas têm. Então, nesses casos, já tem estudos de 30 anos de segmento. Muito bons, do trabalho do Ernigout, em que ele separa essas células através desse aspirado concentrado de medula óssea, uma das suas variações, né, de como obter, e aí ele injeta lá e cicatriza 50% dos casos. Quer dizer, ao invés de precisar, em 10 anos de prótese de quadril, 75% dos casos, cai para 25%. É um resultado fantástico para quem não tem nada, né? Exato. E, claro, aqui nós também, a gente pena um pouco com a regulação disso, mas a gente considera que seja um enxerto, né? Na verdade, aspira de um osso, põe no outro osso, é a mesma função, mesmo fim. E é uma coisa que faz sentido para os ortopedistas, né? Nem todos concordam, mas eu acho que faz sentido, né? De resultado, com certeza, mas
pensando, o osso é diferente que o músculo, né? O músculo tem bastante acesso vascular e o osso não. A cabeça do fêmur, ele só tem um acesso de um lado, porque outro lado é a articulação, que não tem acesso vascular, né? E tem essa isolação que ocorre, porque quando morre aquela parte do osso, não tem acesso mais vascular. Não tem mais por onde entrar. Exato. Então, está aumentando essa capacidade de regenerar e que é difícil fazer naturalmente por causa da anatomia, né? Exato. Assim, eu mesmo indaguei, ele esteve na Bahia em 2018, ou 19, e eu perguntei a ele, tá, mas e para artrose de joelho? O que você acha? Ótima ideia. Para edema ósseo, né? E para necroses focais, né? Que muitas vezes coexistem com processos de artrose, artrite. Você eu pode. Faz muito sentido nessas aplicações, né? Edema ósseo tipo o mesmo processo em si. Se supõe isso, né? Acho que é uma coisa que está em evolução. Você pode fazer dentro do osso ou você pode fazer dentro da articulação e isso pode ajudar, né? Exato. Me conte assim, existe também um outro concentrado feito de gordura, não é? Tem. Ele chama de biofat. Eu ainda não me entusiasmei com isso, mas qual é a tua experiência com relação a isso, Matt? Bem, a minha experiência é limitada, mas o conceito a gente está procurando uma fonte dessas células, seja célula mesenquimal, células troncos. Então, na verdade, gordura é uma fonte boa, tanto dessas células quanto os fatores de crescimento. Então, você pode, igual na cirurgia plástica, que é usado para lipoaspiração, né, que fala... Isso. É quase isso. Então, eles estudaram, eles avaliaram esse produto de lipoaspiração e está cheio dessas células e desses fatores de crescimento. Então, como lipoaspiração pode tirar essa gordura, pode separar as células nem sei como falar em português. Oi? Mas pode separar dos mesenquimais da gordura tecido das outras partes da gordura, né? E criar um líquido que pode ter esse mesmo um efeito similar com fatores de crescimento e com essas células mesenquimais que mandam essa sinalização de cicatrização. Mas é uma fonte super super comum, todo mundo tem gordura, né? Até eu, magrinho, eu tenho pode colher. E também é mais fácil que é intraósseo, é mais a técnica é mais fácil, na verdade, porque se você aspira bastante ao mesmo tempo do osso, você acaba pegando o sangue, não pega mais célula, né? Então, essa técnica é um pouco mais difícil no osso do que na gordura. Mas você tem que quebrar todas as ligações da gordura, filtrar e separar. Agora, com as regras dos Estados Unidos, não pode fazer mais nada, é só filtrar e separar e usar. Bem-vindo ao Brasil, assim, aqui também é assim. Um monte de coisa. Mas cientificamente faz sentido modificar com outros enzimas para retirar essas células. Então, acho que o futuro vai ser assim. Achar uma fonte boa, retirar essas células, expandir e aplicar em números maiores. Agora, nós estamos limitados, porque só pode, pelo menos no dia a dia, só pode usar o que pode colher e concentrar. Né? Mas sabemos em vários estudos que com números maiores, em muitos desses casos, o resultado vai ser melhor. O reparo vai ser melhor. The more, the merrier. Exato. Quanto mais, melhor. Bom, então, isso é o futuro, eu acho. Achando uma fonte, expandindo
pegando a célula que você quer, que o carpinteiro, o pedreiro que precisa para o trabalho, né? E aplica. Faz uns 50 milhões deles e, bota lá. E põe lá. Você acha que você pode usar essas técnicas combinadas, usar PRP, BMAC, BioFat e ácido hialurônico, por exemplo? Pode, é usado bastante, assim, né? Tem que entender o efeito que você quer de cada aplicação e usar desse jeito, né? Eu uso bastante o PRP com BMAC, eu uso o ácido hialurônico com o PRP, bem, em seguida, né? O BioFat eu uso mais, eu pessoalmente eu tenho a mesma experiência, mas eu uso sozinho, geralmente, mas tem muita gente, tem muitos estudos usando BMAC e BioFat, ou juntos ou em seguidos. Mas sim, tem bastante uso desses casos. Tem uma paciente, a Malu Pires, que ela perguntou, no meu caso, artrose nos 2 joelhos, último grau, pronta para colocar prótese, mas estou com medo. Enfim, é para o caso dela, essas terapias, entre aspas, regenerativas, ou não é mais para o caso dela? Bem, isso é uma questão, assim, bem... como que fala? Não. Uma pegadinha? Uma pegadinha? Uma pegadinha não, mas a realidade é que a capacidade de reparar grau 4 é baixa, né, na realidade. Agora, pode diminuir a dor? Sim, com certeza. Vai causar mal no paciente? Não, é seguro, né? Claro. Então, nesse conceito, eu uso. Se o paciente entende que eu não vou curar essa artrose, mas eu posso aumentar sua função e diminuir a dor, isso acho que é super bom. Agora, no grau 2, ou grau 1, já tem uma capacidade melhor de até regenerar alguma coisa, né? Faz sentido isso? Faz todo sentido. Mas e também tem uma questão adicional que, nos casos graves, muitas vezes já tem deformidades, desalinhamentos que não são mais corrigíveis. Você não tem como dar um comprimido ou uma injeção e desentortar um joelho. E muitas vezes está prorrogando a prótese, que às vezes é útil se o paciente não pode ser operado por causa de uma coisa que vai curar em 6 meses, então pode prorrogar até 6 meses. Tem muito uso, mas não é o uso final, né? É verdade. Tu ainda precisa operar pacientes depois com tudo isso? Que você... Não, é engraçado porque tem várias, como que fala, fundraisers, né? Como que fala? São as pessoas que bancam as pesquisas, né? Não, mas por exemplo, vamos fazer pesquisa, a gente precisa de dinheiro para pesquisar diabetes, coisa assim. Sim. Então, eles vão chamando dinheiro, né, do povo para apoiar essa pesquisa. Claro. E eles perguntaram para mim, você quer doar para esse fundo de pesquisa para artrite? Eu falei, não. Eu quero pesquisar artrite. Não quero acabar com artrite. É meu trabalho, né? Não, mas na verdade, eu gosto de operar, claro, mas eu gosto mais de curar o paciente. Né? Claro. Aliviar a dor, aumentar a função do paciente de qualquer jeito que posso, né? Exato. Então, sempre a gente está avaliando os riscos e benefícios do tratamento. Então, eu vejo esses tratamentos regenerativos, eles têm um risco baixo, na maioria dos casos, menor que cirurgia, com certeza, e os benefícios estão aumentando com o tempo, né? Então, com certeza, eu vou continuar a operar, porque você já falou esse grau 4 com alinhamento tudo estragado, desculpa. Sim. E tem infecção, tem outros, igual no quadril, tem que operar para injetar as células, né, no osso. Sim. Então, cirurgia vai continuar com certeza, mas no futuro vai diminuindo por esses casos.
Tá ótimo. Acho que ficou bem claro, né, que existem alternativas, mas a cirurgia ainda tem o seu lugar e vai ter por muito tempo, né? Exato, Até que com certeza. consiga evoluir enfim, refinar e melhorar a técnica e tratar os casos mais iniciais, né? Oxalá consiga se evitar a progressão, né? Exato. Oxalá, né? Deus queira, hopefully, né, Hopefully. a gente consiga evitar a progressão de várias dessas doenças aí. Matt, eu acho que agora fala alguma palavra de despedida, eu quero te agradecer, né? E O prazer foi meu. Só te para quebrar o despede, galo no português. te despede do público, me devolve a palavra e nós encerramos. Eu? É. Tchau, gente. Obrigado pela atenção. Desculpa qualquer erro de português, Imagina. mas sempre é bom, assim, falar sobre medicina regenerativa e sobre o tratamento de pacientes. Você tem um médico excelente no Dr. Cruel. Muito obrigado. Uma gentileza sua. Desculpe todas as dificuldades tecnológicas, né? Imagina. A gente tentou várias vezes ali pelo Instagram, conseguimos aqui no YouTube. Agradeço demais a tua generosidade em compartilhar conosco o teu conhecimento. Eu fiz questão de fazer com o Dr. Matt Nichols, que é uma referência não só na área do ácido hialurônico, mas da medicina regenerativa, para abrir os olhos da população que existe mais além do que cirurgia, muitas coisas vindo, muitas coisas sendo regulamentadas no país. Procure um bom profissional, sempre que for injetar alguma coisa dentro da sua articulação, tenha muito cuidado, né? Tem que ser com um médico, sim, treinado nessa técnica para não levar infecção, porque é mais sensível até do que na pele. Então, muita atenção, pessoal. Fica essa palavra de cautela, né? Vocês procurem um bom médico para fazer isso. E te agradeço de novo, Matt. Nós vamos deixar tudo gravado aqui no canal da Artrose, né? Nós vamos ter que editar, porque realmente, lamentavelmente, a gente teve grandes interferências técnicas, mas a gente vai editar e vai deixar aqui, e aí eu vou repassar lá no... Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Matt. Boa noite. Obrigado, amigão. Boa noite. Cuidado. Tchau, tchau. Good night. Tchau. Muito obrigado.